Quero ler uma passagem bíblica na qual estava meditando e soou um pouco estranha para mim. Está em São João capítulo 14, versículo 10. É uma resposta de Jesus a Filipe, depois de Filipe ter dito: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. No verso 10, Jesus diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, agora veja, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem é a origem dessas palavras. Bom, assim deveria dizer, para que haja uma sequência correta, uma conclusão correta no discurso de Jesus, mas não é o que diz. Ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então aqui ele está amarrando, ligando as palavras de Deus com as obras de Deus. Ele diz em outra passagem: se você permanecer na minha palavra, você terá poder na oração. Pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Jesus seguia um princípio. Ele não falava de si mesmo e por si mesmo, e não podia fazer coisa alguma, não podia. São palavras dele. Ele ouvia o Pai e fazia o que a voz do Pai lhe dizia. Então o Pai falava, esta era a sequência, o princípio espiritual que norteava o ministério de Jesus. O Pai falava, ele ouvia, e então ele obedecia à voz do Pai, e o Pai fazia as obras. Este é um princípio espiritual tão profundo e poderoso que até Satanás usa. Ele põe, primeiro ele fala com a pessoa, Satanás fala, ele diz: veja como você está se sentindo. Você já reparou nessa dor nas costas? Você já percebeu essa dor no peito? Está falando. Então, essas palavras precisam de um ouvido para ouvir. Então a pessoa começa a ouvir: é mesmo? É uma dor terrível. Será que não é um infarte? Esta dor que eu sinto no meu peito? E quando a pessoa ouve e verbaliza, o pai da mentira faz as obras. Está entendendo? É o mesmo princípio, só que num sentido negativo. Porque a pessoa não está falando as palavras de Deus, que diz que ela está curada e saudável. Ela está ouvindo a voz de um estranho. Ela está ouvindo uma voz contrária às Escrituras. Essa pessoa não está ouvindo a voz do Pai. E ela está aceitando essa voz, crendo nessa voz, verbalizando essa voz,
E então o diabo fará a obra. E a pessoa vai adoecer. É um exemplo que eu estou dando. Quero que medite sobre isto. Leia essa passagem bíblica e medite-a em seu coração.